Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para explorar todos os detalhes da release 10.4.2 do RAD Studio. Nós vamos também fazer um apanhado, um resumo das principais novidades da 10.4 em diante, caso você tenha perdido aí algum detalhe neste caminho. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina e aqui estão meus dados para contato, e-mail, Twitter, fique à vontade. Dúvidas, problemas, qualquer que seja a sua necessidade com relação a RAD Studio, a projetos, fique à vontade para entrar em contato através de um desses dois canais. Bem, colocando em contexto o que é o RAD Studio. Então, nós estamos falando do melhor IDE, da melhor interface para a construção de aplicações nativas, multiplataforma de alta performance, utilizando Delphi ou C++, ambos suportados dentro da ideia do RAD Studio, com poderosas ferramentas de design visual e ferramental em geral, integrado para deploy e automação de build, etc. Controle de versão, tudo integrado em uma única IDE para a construção de aplicações multiplataforma. Então esse é o foco do RAD Studio. Quais são os principais itens? O que realmente é um diferencial do produto, né? Primeiro, produtividade. Então, a entrega do seu projeto ela é uma feature, né? De nada adianta eu ter um projeto com 50 milhões de recursos e funções interessantes se eu não consigo concluir esse projeto e entregar isso para quem importa, que é o cliente final. Então, o foco na produtividade é permitir que você consiga construir uma aplicação até 5 vezes mais rápido do que em qualquer outra ferramenta. Esse é o nosso objetivo. Sempre focando em aplicações nativas. Então, são compiladores nativos para todas as plataformas, né? Se você explorar lá uma instalação do Delphi, ou do C++ Builder, ou do RAD Studio, você vai encontrar vários compiladores, cada um focado em uma plataforma, sempre gerando binários nativos, né? Acesso a dados, essa digamos, uma característica primordial do Delphi, né, do RAD. O acesso a dados foi onde tudo começou, né, nas primeiras versões, a facilidade de trabalhar com dados em tempo de design e esse tipo de características com conexão de controles visuais foi o que impulsionou o Delphi e é o que continua muito forte no produto e sendo expandido, por exemplo, com Live Bindings, que é uma tecnologia que foi adicionada a partir de quando foi criado o FireMonkey, né? Também biblioteca C++ para o pessoal de C++. Se você hoje for até o Gerrit, vai encontrar dezenas de bibliotecas C++, né? Muito produtivas que podem ser utilizadas em seus projetos, bibliotecas da área de matemática, de cálculo e, enfim, tem ali uma lista bastante interessante de bibliotecas que você vai encontrar e são extremamente úteis no dia a dia em projetos, especialmente em projetos complexos, né? Todas as nossos compiladores em todas as plataformas te dá acesso direto às APIs de cada plataforma. Então, se eu estou trabalhando em Windows, naturalmente eu tenho acesso à API do Windows. Se eu estou em Android, se eu estou em iOS, eu tenho acesso às APIs dessas plataformas, o que permite que você expanda as funcionalidades. Você não está fechado dentro de uma caixinha ali, que é onde você só pode fazer aquilo que está previsto ou componentizado. Não. As APIs estão abertas, né? Como sempre, tudo baseado em design visual, então a ideia não é que você faça o protótipo numa ferramenta de desenho qualquer e depois implemente isso no RAD, não. É tão simples que o protótipo pode ser feito diretamente na ferramenta de desenvolvimento e você consegue dar uma ideia ao seu usuário final de como as coisas vão estar, né, já olhando para uma aplicação real. Isso é muito importante. Temos uma comunidade muito interessante, muito forte, cheia de parceiros, MVPs, instrutores, autores. Então, a comunidade é um dos pontos fortes, né, do RAD, do Delphi C++ Build. O pessoal se ajuda muito. Então, essa é uma relação, uma troca muito interessante. E, por fim, a compatibilidade. Toda vez que você investe tempo criando um projeto, codificando, né? Esse investimento de tempo ele tem um custo e é muito relevante, né? Então, reescrever a cada alguns meses ou cada ano não é uma opção, porque você tem que revalidar tudo, revalidar regras de negócio e etc.
O fato de mantermos a compatibilidade, né, mantém o seu código, o seu investimento em código relevante. Né? Esse é um dos pilares do produto. Ok? Com relação às plataformas suportadas, onde nós estamos hoje? Primeiro, com relação ao Windows 10, temos hoje o melhor suporte à criação de aplicações do Windows 10 através da VCL, extremamente integrada, com recurso a tudo que você tem no sistema operacional, compiladores extremamente rápidos. Esse é o suporte ao Windows 10 que nós temos, e aí principalmente através da VCL, naturalmente, porque a VCL é muito mais integrada. Como foco da VCL é o Windows, ela tem um nível de integração com o sistema operacional que vai muito além. Tá? Mas também suporte multiplataforma aí a Windows, Mac, iOS, Android e Linux. Né? Então, esses caras, quando você parte uma aplicação que deve rodar nas múltiplas plataformas, através do FireMonkey, então eu tenho suporte a todas as plataformas com um código único, compiladas nativamente para essas plataformas. Né? Então não tem interpretação, não tem máquina virtual ou nenhuma outra camada intermediária, eu sempre gero um aplicativo que é um binário para o processador. Okay? Um breve resumo com relação ao que nós entregamos lá no 10.4, né? E agora, e aí nós passamos para os detalhes da 10.4.2. Né? Então, na 10.4, toda a VCL está já testada a partir do 10.4 para suporte a HDPI, a suporte a monitores de alta resolução, né? Os monitores de 4K. Tá? No 10.4 nós introduzimos um novo LSP, né, que vem sendo aperfeiçoado ao longo dessas releases. Vocês vão observar que no 10.4.2 ele está funcionando muitíssimo bem, uma experiência de desenvolvimento muito interessante. Né? Nós mudamos a forma, o instalador foi todo reconstruído para o 10.4, então, e daí nós vamos falar um pouquinho de instalador hoje também, porque agora, nesta release, nós liberamos a opção do Silent Install, né, instalador silencioso por linha de comando. Mais um instalador totalmente novo, e no 10.4 também foram introduzidos o suporte a Managed Records, os recordes gerenciados para Delphi. Tá? Nós contabilizamos ainda no 10.4 mais de 1000 melhorias de qualidade e novos recursos. Okay? Também nos compiladores C++, ocorreu uma expansão em termos de depurador e linker, né? Uma tecnologia que nós vamos falar um pouquinho agora mais à frente, que torna possível compilar projetos ainda maiores, né? E linkar projetos ainda maiores em C++. Esse é um assunto sempre delicado. Né? Os projetos em C++, em geral, né? O C++ em geral, especialmente baseado em Clang, eles têm o tempo de compilação, o tempo de build é um fator importante, né? É diferente um pouco do ponto de vista do Delphi. Isso em qualquer ambiente de desenvolvimento de C++. E aí esse trabalho que foi feito melhorou muito, colocou o nosso compilador C++ muito à frente da concorrência em termos de tempo de build. Então esse é um recurso aí muito interessante que deve ser também levado em consideração com relação ao C++ Builder. Tá? Bem, voltando ao 10.4.2, então, novidades, as principais novidades dessa versão. Primeiro, mais recursos para Windows 10. Então, nós vamos ver aí novos componentes que foram lançados no 10.4.2 e otimizações para o Windows 10. Então, são inúmeras otimizações em performance, no comportamento geral das aplicações, com foco em Windows 10. Tá? Então, o Windows 10 é muito importante. E a gente investe muito no desenvolvimento Windows estável, né, e que oferece uma experiência legal para o usuário. Então, nesta 10.4.2 também temos novos recursos de produtividade, também da experiência com a IDE. A IDE está extremamente estável e muito fácil de navegar, né, o Code Completion funcionando muito bem. A atualização das plataformas do FireMonkey, né, para as últimas versões, tanto iOS quanto Android. Né? E aí nós vamos falar um pouco de recursos novos no Delphi C++ e qualidade e melhorias adicionais que foram feitas ao longo do produto. Né? Então, focando em Windows 10, nós podemos dizer efetivamente que nós temos o melhor suporte para o Windows 10. Componentes nativos que apresentam uma excelente performance. Nós vamos passar
e aí já com exemplos por esses dois novos componentes, são dois controles VCLs nativos interessantes, o Control List e o Number Box. Né? Esse cara aqui é muito legal, dá para fazer interfaces aí muito interessantes com aplicações VCL, especialmente listagens bastante longas. Né? Mas não somente isso, atualização do empacotamento para a Windows Store. Então agora, via MSIX, você consegue... Nós já tínhamos esse recurso, né, baseado no Apex, e agora essa tecnologia nova, né, que vem, que é parte do... E aí vale uma historinha aqui, né? O MSIX ele é base, essa é uma evolução do que era o Apex, né, que é esse formato de empacotamento de aplicações para o Windows Store. Então, assim como você tem no Android, no iOS, o empacotamento, um formato de... No iOS, por exemplo, o IPA, no Android, a geração do APK, assinatura, assim como você tem, no caso, hoje Android é um bundle, né, com 32 e 64 bits integrados, existe um formato de distribuição para o Windows Store, para que a sua aplicação apareça lá na loja da Microsoft. Né? Nós suportávamos isso via Apex, que era o Bridge, né, a primeira versão do Bridge criado pelo SDK da Microsoft, mas isso foi atualizado agora para o MSX por uma razão muito importante. O MSX é base do chamado projeto Reunion. Tá? Então a Microsoft está tentando unificar a interface visual, né, das várias camadas de interface visual que foram lançadas ao longo dos tempos no Visual Studio. Então, você tem N tecnologias, né, que foram criadas, algumas depois descontinuadas, e eles estão, entre o Informes e outros mais, tentando reunindo isso numa camada única. Né? E uma das bases do suporte para isso é o MSIX, além do browser Edge, que nós vamos também comentar hoje e ver alguns exemplos, né, do componente do Edge Browser. E alguns recursos aí bem interessantes. Então esse suporte MSIX é a base para a integração da VCL futuramente com este projeto Reunion, tá? Que é uma nova camada visual, teoricamente que será extremamente integrada com o Windows 10, e isso também vai passar por uma entre aspas, digamos, revolução na interface visual do Windows 10. Nós estamos acompanhando isso e vamos ter isso suportado na VCL. Tá? Atualização também dos componentes da suite do pacote do Konopka, né? Tá lá no Gerrit, e aí são mais de 200 controles visuais que hoje são parte do RAD, né? Você instala via Gerrit, mas são parte da ferramenta. Está lá disponível para todo mundo que está na versão atual. E o Edge, né? O novo controller de browser que a gente vai explorar um pouco hoje. Ok? Então, o novo VCL, o T-Control List. Esse cara foi criado para listagens, né? O próprio nome já diz. É uma lista gráfica de altíssimo desempenho, com milhões de linhas, e o mesmo efeito, digamos, a mesma performance de 100 linhas ou milhões de linhas é excelente. Você pode utilizar gráficos, botões, ele traz alguns layouts pré-definidos, você pode criar o seu. Né? Então, ele tem suporte de várias colunas, ele se adapta, é totalmente responsivo. Posso trabalhar com live binds, ou posso de maneira programando, né, atribuir os itens aí visuais aos elementos visuais que estão no control list, né, tratando ali um evento em específico. Então esse cara é uma das novidades dessa versão, nós vamos aí explorá-lo em detalhes. E o T-Number Box, e aí é uma caixa, parece simples, né, um componente para entrada numérica. Não. Vocês vão ver que ele suporta um range de configurações e opções gigantesco, né? Incluindo avaliações de expressão em tempo de execução. Eu posso colocar uma fórmula qualquer nesse cara, ele processa a fórmula. Além de milhares de possibilidades de formatação. Então é muito interessante, legal para projetos aí, especialmente quando tem entradas de dados sempre por teclado, né? Em aplicações desktop, o cara tem entradas de dados rápidas, né, de alta performance, digitação, é um componente bastante interessante. Tá? O suporte ao MSIX, né, para integração na Windows Store, então uma migração do Apex para o MSIX, e a ideia aí é que você crie o bridge, né, o chamado bridge, ou seja, a ponte da aplicação VCL ou Firemonkey, isso funciona para os dois,
gerando um cara para a Windows Store. Mas não só isso, né? Na verdade, esse cara, a aplicação MSIX, ele é um instalador, um auto-installer, né? Como esse que você está vendo aí na tela. E você pode utilizar esse instalador para distribuir a aplicação para os seus clientes. A grande vantagem é que ele vai assinado, então isso garante, né, a segurança da aplicação. O Windows não fica reclamando, então aparece aqui o Trusted App, né? Então se você empacotar a aplicação dessa maneira, você pode distribuí-la também diretamente ao seu cliente desta maneira. É super moderno, é sinal de uma aplicação moderna, então vale a pena investir nesse recurso, né? Mas feito isso, né, você também tem a opção de enviá-lo para a Microsoft Store. Né? O que muitas vezes eu comento com clientes, né, e vale reforçar é que, bom, eventualmente o cliente fala, bom, eu não vou distribuir para o meu cliente pela Windows Store por este ou aquele motivo, né? Só faz sentido para o cliente que tem meu produto, então, mas pense que a Windows Store é uma vitrine gigantesca, né? Então, se eu produzir, por exemplo, uma versão light da minha aplicação, então se eu trabalho, projetos de restaurante, né? Alguns clientes que eu estava trabalhando semana passada, projetos de oficinas, projetos de lojas, lojas de roupa, enfim, se eu crio sistemas contábeis, né, fluxo de caixa, se eu crio uma versão light da minha aplicação, e não é difícil você fazer isso, né, crio uma versão com algumas restrições de lançamento, um número reduzido de entradas, enfim, uma versão light da minha aplicação e distribuo ela no Windows Store, né, gratuitamente, para que o cliente, eventualmente um cara que eu nunca conversei ou que eu nunca teria acesso via meus mecanismos de marketing, né? Baixe essa aplicação no Windows Store, se interesse, ali vai estar seus dados de contato e ali você, eventualmente, ele vai fazer um contato contigo e você vai negociar uma aplicação para a empresa dele, né? Não necessariamente aquela que está lá na Windows Store, mas é uma vitrine muito interessante, assim como é interessante as vitrines do Android, do iOS, né? Então nós temos inúmeros clientes fazendo aplicações para Android, aplicações fantásticas com controles de estoque, RFID, e essas aplicações não aparecem na loja virtual. Né? Muitas vezes o cliente pergunta qual aplicação tem lá em Delphi, na loja virtual. Não tem muitas, porque o cliente, os nossos usuários acabam distribuindo elas diretamente, né? Exceto o iOS, que é um pouco mais complexo isso, né? E eu acho que sempre vale a pena, mesmo que eventualmente aquela não seja a aplicação final que o seu usuário vai instalar, mas é um marketing interessante. Então esse é um recurso muito, muito positivo. Tá? Outras melhorias da VCL, então os componentes da Canopy atualizados, né? Esse é um pacote muito interessante, mais de 200 componentes visuais, então agora ele já suporta também estilos, IDPI, está lá no Get It, né? Aqui a gente estava citando na apresentação mais melhorias pendentes, mas da prática ontem já foi liberada a versão 7.0 desses caras no Get It, então essas últimas melhorias que estavam pendentes já estão finalizadas no momento que eu estou gravando este webinar. Tá, ok? E aprimoramentos do Edge, né? Então o Edge Browser, que é, digamos, uma encarnação do componente do browser Edge da Microsoft, né, que agora é o browser default do Windows, né, e por que ele foi escolhido, né, para ser integrado ao rádio? Primeiro porque ele passa a ser parte do sistema operacional. Na primeira versão da nossa implementação ele ainda não era parte, você tinha que instalar o Edge manualmente, né? Agora ele já é parte do ACO, então nas versões mais recentes do Windows 10, tudo que você tem que mandar é seu projeto e o wrapper, que é uma DLL junto, para que o browser funcione, né? E aí ele é um browser, o Edge na verdade não é um browser novo, ele é baseado no Chromium, né, que é o core do próprio Chrome do Google. Então o Chrome é um projeto open source, a Microsoft foi lá, catou esse cara e construiu uma carinha nova, o Edge, em cima dele, e agora ela está adicionando alguns recursos interessantes no Edge que não são parte do Chromium e está criando aí alguns diferenciais importantes, então, especialmente com foco em uso corporativo. Essa é a razão que ele foi escolhido para ser incorporado aí como um novo browser mais moderno do que a implementação anterior, que era baseada no Internet Explorer, já finado, né? E aí tem um recurso novo nessa release, que é esta pasta de cache personalizado, que abre algumas possibilidades muito interessantes. Depois eu vou mostrar isso para vocês num exemplo aí que eu estou trabalhando. Ok? Então vamos lá. A gente vai passar agora lá para a IDE e vamos brincar um pouquinho com alguns exemplos desta parte que nós comentamos sobre a VCL.
Então vamos lá. Eu vou carregar aqui esse grupo de projetos. Todos esses projetos serão publicados, então não se preocupem. Iniciando pelo control list. Então, esse é um exemplo extremamente básico, né, do control list, mas o objetivo aqui é de dar uma ideia geral de como ele funciona, né? Então, quando você traz para um formulário aqui um control list, você pode optar entre algumas configurações de listagem já pré-definidas, né? E aqui há várias possibilidades que você pode alternar, né? Com botão, sem botão, com imagem, etc. Né? Essa outra possibilidade aqui, e aí eu posso remover os botões, né? Que é basicamente isso que nós estamos vendo nesse exemplo. Né? Claro que isso são exemplos, você pode montar a sua configuração ou layout que bem desejar, porque o que nós temos aqui, ó, na área de design, né, de cada, entre aspas, linhas do control list é um controle tradicional, um label, outro label aqui com multilinhas, né, exceção feita a o botão. Então, o control list ele possui um button. Então, toda vez que você vai utilizar um botão, ele possui um botão próprio para o control list. Tá? Os demais controles, textos, labels, imagens, são os controles tradicionais que você utiliza em qualquer outra aplicação VCL. Né? Então, o que nós temos aqui? Uma conexão a um banco de dados. Aqui, eu optei por uma base de dados SQLite, porque havia aqui um exemplo que eu encontrei da SQLite com uma boa quantidade de dados, né? Uma tabela razoavelmente ampla para que pudesse mostrar a performance do control list em si. Tá? Então, estou usando aqui esse SQLite, ok? E nada muito complexo, uma view, select numa view da SQLite, né? Tem detalhes de produtos, ok? E ele está conectado ao controle aqui por LiveBind. Então, eu tenho o meu data source conectado ao control list, né? Aí no caso fazendo o sync dos registros, o product name nesse label, que é o título aqui, e aqui embaixo a descrição da categoria do produto nesse outro label aqui. Ok? Basicamente é tudo que nós precisamos. Além disso, eu quis simular aqui uma pesquisa, então tem um edit aqui, e esse edit non-change, toda vez que eu tenho mais de 3 caracteres aqui na pesquisa, eu faço um find no dataset. Esse dataset já está ordenado aí pelo nome do produto. Né? Então, se nós olharmos aqui, ó, index field name e product name. Né? Então, isso é tudo que nós precisamos. Se nós executarmos esse cara, está lá o control list em ação. Né? A gente pode navegar aqui, pegar um cara aqui de baixo, por exemplo, esse Wimmers. Né? E aí fizeram uma pesquisa rapidamente, foi posicionado lá no cara. E o design é livre, então tenho aqui qualquer configuração possível. Tá? Então isso básico do básico de um control list. Bom, eu posso não utilizar live binds, né? Eu posso fazer o fill dos dados, né? Fazer o preenchimento deles manualmente. Então esse cara não tem ligação com o dataset tradicional. Tá? Então ou ele vai via live bind ou você faz o fill manualmente. Então aqui ele está simulando 10 milhões de itens. Né? Se nós observarmos aqui o count, ele possui um count 10 milhões e 1, né? Para não ser exato. E esses caras aqui, então nós temos uma imagem, né? Um virtual image, temos um label, outro label aqui que está abaixo, e um control list button. Né? Aqui à direita, o que você vai observar é um log dos cliques que estão acontecendo ou dos eventos acontecendo só para fins didáticos. Né? Então, ele vai popular isso com dados aleatórios. Né? Então, como é que isso é feito? Se nós observarmos aqui no código,
o que é que você tem? Ó? No Before Draw Item aqui, é onde nós vamos passar os valores para cada um dos caras. Então eu tenho um item 10 lá, milhões de linhas, cada um deles um index, né? Então está sendo feito um preenchimento genérico. Isso aqui poderia estar sendo lido de um dataset ou qualquer coisa que o valha. Né? Então tem dois eventos aqui que são importantes. No Before Draw e no After Draw. Tá? Então vamos lá. Basicamente é isso. Se nós... E aí tem algumas simulações do clique do botão, enfim, né? E a configuração dos meus itens. Então se nós executarmos esse cara aqui, aí o que nós estamos vendo, está usando o estilo, né? Um dos estilos aí da VCL, né? Podemos maximizar aqui. Aqui o drawing quando está ocorrendo, então aquele evento está sendo logado, né? E esse cara aqui tem nada mais do que 10 mil itens. Ó. Eu vou lá para o último. Estou lá, 10 milhões de itens, né? Então vou lá para o último. Ó. Vou para o primeiro, numa performance muito interessante, né? E aí ele vai logar os cliques do botão, né? Simplesmente para fins didáticos. Então vocês podem ver que o Screw é extremamente eficiente, tá? Então esse é outro exemplo aí de como lidar com o Control List. Esse é outro exemplo com Live Binding e é interessante porque ele também utiliza a conexão por binding, né, conforme eu havia dito, mas está usando um prototype. Então, esse cara que está gerando dois atributos aqui, color names e as cores, né, e via binding, se nós carregarmos aqui, ele está conectado naturalmente no control list, e aí a cor nesse label, né, e o nome da cor no cabeçalho ali, tá? E isso, se nós executarmos, ele vai então gerar esse mosaico aqui, né? Percebe que ele é todo autoajustável, né? Então, gerar esse mosaico, e aí isso para mostrar algumas configurações, né? Por exemplo, além da questão da navegação, né? Eu posso manipular aqui facilmente, ó, o tamanho desses itens, né? A altura deles, né? Ou a largura deles, né? Se eu quero ampliar, por exemplo, aqui a margem. Então é algo extremamente interessante para fazer display de dados, né? Painéis, dashboards, algo bastante legal. Então esse é outro exemplo que mostra a flexibilidade que tem esse cara, tá? Esse é bem legal. Okay? E aqui é onde ele está fazendo a atribuição da cor do item, né? No Before Draw, de acordo com o nome da cor, tá? Então isso, mais um exemplo de implementação. Vejam aqui um design simplificado, né? Como é que foi feito esse cara aqui. Então você pode, entre as configurações pré-definidas, né? Mas esse cara aqui, porém, removendo imagens, mantendo só o título, tá? Então é bastante flexível, performático ao extremo, muito interessante. Né? Então isso com relação ao control list. O number box, esse outro cara para exibição, valores numéricos, ponto flutuante e moedas. Né? Vejo que tudo isso são propriedades desse cara. Então parece simples, mas não é. Tudo isso são propriedades deste controle. Tá? Ele realmente faz muita coisa. Além de configurações todas aqui de qual é a moeda vigente, decimais, se eu quero incremento por aqui, qual é o tamanho do step do incremento, tamanhos máximos de valores e etc. Né? Então, se nós executarmos esse cara, então tá aí, né? Então eu tenho lá os incrementos feitos, né? Valores também, exibição de valores negativos. Posso transformar isso daqui, por exemplo, num valor com aspecto financeiro, né? Então, por exemplo, assim, ou somente ponto flutuante, ou inteiro, né? E aí, ponto flutuante,
além disso, tem as expressões. Então, aqui alguns exemplos de expressões, né? Eu posso entrar com essas expressões, ó, e ele vai fazer o cálculo para você, né? Aqui uma com um float, tá? Então, bastante flexível, bem legal para aplicações com entrada de dados, né? Ele em dobradinha ali com o controlista dá para fazer algumas interfaces bem interessantes, tá? Então, basicamente isso, né? Uma entrada numérica aí bastante mais configurável, né? Interessante para aplicações de entrada de dados desktop, tá? Que mais? Bom, esse cara aqui é simplesmente para mostrar algumas propriedades novas que foram adicionadas à RTL, algumas constantes e propriedades. Na verdade, isso daqui não é só VCL, tá? Então aí já vale, isso aqui vale para a RTL em geral, e funciona, nesse exemplo é FireMonkey, mas tanto faz, vai funcionar VCL ou FireMonkey, né? Você consegue capturar algumas informações via código que podem ser usadas, por exemplo, para que você libere ou não um determinado recurso na sua aplicação. Imagina uma aplicação sendo compilada em diferentes versões, então eu tenho aqui esse tipo de informação. Além da versão do sistema operacional em si, através do S-Version, né? Então eu tenho aqui, ó, na RTTI, né, a informação de plataforma, arquitetura, tá? E esta parte aqui é mais recente, a versão da RTL, a versão do FireMonkey, tá certo? E se é 32 ou 64 bits que eu estou rodando. Então, se eu rodar esse cara aqui no Windows 32, por exemplo, deixa eu voltar isso daqui, porque ele está configurado para a distribuição pela Windows Store, que é nosso outro assunto, mas por enquanto eu só quero executá-lo. Então aqui, ó, versão de compilador da RTL, né? Isso vai abrir caminho para algumas coisas interessantes com relação à RTL. Versão do FireMonkey, né? E aí você vai encontrar na documentação essa constante interna aqui, aplicação 32 bits. Além das informações do sistema operacional, se eu rodar em Linux, aí eu vou ter as informações aqui de Linux, qual é o build, etc. Tá bom? Isso é interessante você ter eventualmente na sua aplicação também para saber em que versão do Windows o seu cliente está rodando a aplicação, ou que versão do Linux ou do Mac, enfim. Tá? Então isso com relação ao Version Info. Tá? Alguns recursos aí interessantes que te ajudam aí na composição da aplicação. Bom, nós falamos, aí vamos, dois assuntos aqui não são específicos de VCL, um deles sim, o outro mais relacionado à distribuição para a Windows Store. Então, primeiro com relação a ainda a VCL, né? Então vamos falar um pouquinho do Edge Browser. O Edge Browser, ele é um componente baseado no navegador Edge, esse cara que está instalado aqui, ó, né, que agora é parte do Windows 10, a partir aí das versões mais recentes ele já vem como parte do Windows 10, né? E o Edge, na verdade, ele é baseado no Chromium, né? Então, digamos que ele é um irmão aí, acho que podemos dizer que é irmão, né, do próprio browser Chrome, mas com algumas mudanças ou algumas features que a Microsoft tem colocado, e além do fato dele já fazer, né, parte do sistema operacional. Então, esse cara foi escolhido para ser uma versão mais atual do browser, né, que nós temos na VCL. Né? Possivelmente poderá ser expandido para outras plataformas no futuro. Por quê? Porque o Edge está sendo disponibilizado também para Mac, acho que está em beta nesse momento, e para Linux. Então ele pode ser que ele venha a ser o novo browser padrão do ponto de vista de encapsulamento dentro da VCL e do FireMonkey. Né? Isso abre algumas possibilidades interessantes. O browser em si não tem muito segredo, porque basicamente tudo que você tem que fazer, né? Eu vou fechar um pouco isso daqui e nós já voltamos, né? Mas o browser em si não tem grandes segredos, mas possui funções bem interessantes. Então, se nós tomarmos aqui o Edge Browser, e um detalhe é que para quem utiliza em alguma aplicação o antigo browser, né, que era baseado no IE, ele tem agora uma propriedade que
transforma, então, para reduzir o refactoring da aplicação, se eu quero trocar para o novo browser, não preciso substituir o componente. Eu posso, nas propriedades do antigo browser, dizer que ele deve carregar o mecanismo do Edge, e ele vai se comportar dentro como o novo browser. Tá? Mas existe esse componente novo, o Edge Browser, e aí ele traz alguns eventos adicionais que não são compatíveis com o anterior. Né? Mas aqui tudo que você tem que fazer é trazer esse cara para a tela e mandá-lo navegar, né? Criar ali um evento navigate, e você vai cair dentro de uma página web. Ou navegar para um HTML local, também é possível, ele vai carregar um HTML local. Tá? Então tudo isso é bastante tranquilo. Né? E aí tem um detalhe que foi a partir desse detalhe que surgiu a ideia de criar esse projeto de exemplo, né, que está aqui. Não está finalizado, né, obviamente, mas a ideia é continuar melhorando e ajustando alguns detalhes que ainda faltam. Mas isso daqui para mostrar dois recursos que são interessantes, além do próprio Edge, né, do browser, para vocês. Primeiro, aqui no desenho da interface. Né? Então, observa que aqui tem um cara chamado Title Bar Panel. Esse cara foi introduzido também no 10.4. Né? Ele faz o Title Bar Panel, basicamente não, né? É a encarnação do controle que você tem, por exemplo, no Office, né? O Title Bar do Office, onde aparece ali os botões, as opções, o menu. Esse é o novo padrão do Windows. Né? E esse componente faz tudo isso para você. Né? Então, o que você consegue fazer nesse cara aqui? Perceba que ele está montando uma barra de aplicação customizada. Né? Então, quando eu adiciono esse cara aqui, eu vou posicioná-lo, né, aqui no topo, e, naturalmente, eu posso adicionar novos botões. Veja, esses botões aqui na verdade, um toolbar, que está posicionado aqui à esquerda. Né? Mas ele abre algumas possibilidades, além das propriedades que você tem aqui nele. Né? Quando eu venho aqui para o Form, uma vez que eu tenha esse controle conectado ao Form, né, eu tenho uma expansão de algumas possibilidades aqui de propriedades. Então veja aqui, ó, Custom Title Bar. Nesse Custom Title Bar, eu posso configurar desde cores que eu quero utilizar no Title Bar, ou mantê-lo automático, assim como as aplicações Windows, né, nativas. Se você configura o Windows para que ele reflita a cor do acento na aplicação, né, a cor que é a cor principal que está no seu papel de parede, por exemplo, que está na cor do seu Windows, reflita diretamente na aplicação, então ele captura isso automático, tá, para você. E há algumas configurações adicionais, ó, que você pode fazer, por exemplo, se eu quero ou não o caption, se eu quero ou não esse ícone aqui, os botões aqui de maximizar, minimizar, etc., podem ser removidos, né? E por aí vai. Tá? Então ele tem uma série de configurações interessantes, além de permitir que você pendure aqui nele, ó, outros elementos, como um toolbar desse, por exemplo, né? Ou os chamados custom buttons. E aí esse custom buttons, você precisa ter um outro exemplo que vem com o produto, que vocês podem olhar. Ele permite que você crie um custom button aqui, mas você aí vai codificar o painting dele manualmente, porque esse custom button vai ser renderizado aqui junto com os botões de sistema. Então eu posso criar um botão adicional aqui, por exemplo, um help, alguma coisa assim. Tá certo? Então esse elemento talvez vocês ainda não tenham utilizado em projetos, é bem interessante, vocês vão ver o efeito que dá aqui a hora que eu executar o projeto. E a ideia aqui foi criar uma brincadeira, né? Não é nada ainda oficial, mas uma substituição para o WhatsApp Desktop. Né? Mas se o WhatsApp Desktop funciona muito bem, por que eu preciso de uma substituição, ou precisaria de uma substituição para o WhatsApp Desktop? Bom, duas razões principais. Primeiro que a aplicação do WhatsApp é um Electron, uma aplicação desktop Electron, baseada em JavaScript. Né? E tem uma performance, digamos, que deixa de ser a ideal. Né? Segundo, que muitas pessoas hoje possuem mais de um celular, eventualmente uma aplicação, um celular corporativo, um celular corporativo, um celular pessoal, né? E querem trabalhar com contas simultâneas. Então a ideia aqui é criar um WhatsApp de multicontas. Né? Então
Aí depois eu vou deixar o código para que vocês explorem a implementação. Aí tem alguns eventos aqui para serem tratados, mas basicamente ele está salvando as configurações de posicionamento e fazendo a criação de contas ou remoção e salvando isso num arquivo INI, né? E a grande chave, né, que permitiu isso, na verdade veio agora no 10.4.2. Existe um evento, então se nós vermos aqui para o momento onde uma nova conta é criada, né? Então aqui é criado embaixo é um page control para fazer várias guias, né? E é criado um novo navegador nele, né? Nessa conta, nessa guia, perdão. Então esse método aqui, ó, create new edge, que é a chave de tudo. Onde é que está o pulo do gato? Está nesse User Data Folder. Então, esse método novo, essa propriedade nova, na verdade, né, que foi exposta agora recentemente no Edge, ela permite que você configure uma pasta para o cache desta instância do browser em particular. Isso permite, basicamente, simular basicamente o que você tem quando quando você tem, por exemplo, dois browsers em guia anônima, né, que permitiria você ter duas contas simultâneas, por exemplo, ali, ou dois Gmails, por exemplo, sem um ficar atrapalhando o outro. Então, este User Data Folder é o que permite, o que acaba resolvendo tudo isso. No resto, são eventos de navegação, a remoção da conta, a criação da conta, né? E importante aqui, ó, que a navegação sempre ocorre depois, no momento que aquele tab sheet, ou seja, aquela guia é mostrada, porque o browser não renderiza se ele não estiver em primeiro plano. Tá? Então a primeira navegação ocorre quando a guia é acessada, a primeira somente. Né? Então se nós executarmos esse cara, ele vai carregar aqui a interface, né? Deixa eu minimizar aqui. Notem que aqui, ó, isso é o toolbar. Tá? Então essa é a substituição do toolbar original, né? Eu poderia remover aqui esses caras, né? Você vai observar que tem aqui esses ícones, né? Que são os que foram adicionados lá na barra. Então a criação de uma nova conta, né? Então digamos que eu vou ter duas guias aqui, ou duas contas, né? Perdão. Então está pedindo obviamente para fazer a sincronização do aparelho para liberar a conta, né? Ou eu posso remover, claro, né, uma das contas. Aqui um atalho para iniciar uma conversa com um número que você não tenha cadastrado, tem lá um JavaScript para isso também. Aqui coisas que ainda não estão implementadas, mas era mais para mostrar, né, o quão flexível é esse controle do browser e quantas coisas daria para fazer, ou dá para fazer. Né? A ideia é concluir esse projetinho aqui e publicá-lo, mas basicamente esse é o contexto. E para que isso funcione, deixa eu navegar aqui para o projeto. A única coisa que você precisa é baixar, e aí você vai encontrar na documentação os links para baixar, né? O SDK do próprio browser. Então, esta DLL deve acompanhar o seu executável. Tá? Ela é o motor do browser. Então, ele não precisa, inclusive, nem estar instalado no Windows, apesar dos Windows mais recentes estarem. Né? Mas esta DLL deve acompanhar seu projeto. Existe uma para 32 bits, uma para 64 bits. Então, se nós olharmos aqui no build, para facilitar isso, no build do projeto, aqui no build events, ó, após o build, eu estou fazendo um copy, né, lá do Redist, tá vendo? Ó, da onde foi baixado o SDK, do Edge, tá certo? E jogando lá para o output dir. Então toda vez que faz um build, ele está copiando. Isso para automatizar e você não ter que fazer a cópia manualmente, né? Imaginando que, por exemplo, você estaria utilizando uma pasta de debug 32 bits, mas 64, você consegue automatizar isso dessa maneira. Nesse caso aqui eu estou trabalhando em 64 bits. Tá? Então basta baixar lá do Gerrit o SDK, aqui através do Gerrit Package Manager. Está carregando, nós vamos fazer um search aqui por Edge. E esse cara que vai aparecer aqui é o que você deve baixar,
Na verdade, ele vai baixar, provisionar os arquivos ali que serão utilizados no deploy da aplicação que contém o Edge. Ok? Então, isso com relação à VCL. Dois tópicos adicionais. Nós havíamos mencionado o Conoptica, né? Que são os controles VCL, né? Um pacote de controles VCL. Essa versão aqui, ó, 7.0, é a última, né? Já está disponível. São mais de 200 controles visuais, eles vêm com código-fonte e tudo mais. Parte da sua subscrição do rádio. Então, basta instalá-los aí, tem algumas coisas aqui bastante interessantes, né? E por último, ainda com respeito à VCL, né? A distribuição para o Windows Store. Então, como é que isso funciona? Vamos lá. Imaginamos que esse seja o aplicativo que nós vamos distribuir para o Windows Store. Essa é a ideia. Depois que ele estiver finalizado, eu pretendo colocá-lo no Windows Store. Então, aqui a gente está fazendo um build de 64 bits, né? Assim como nas plataformas móveis, então agora aqui no Windows, né, mesmo num build Windows, ó, você tem a opção de configuração de Application Store. Quando eu ativo o Application Store, ele vai utilizar as ferramentas do SDK do Windows para gerar uma aplicação compatível para upload para o Windows Store ou utilização apenas chamada distribuição ad hoc ou side loading, que é o fato de você mandar o instalador direto para o seu cliente. Isso o Windows ainda permite, né? Existem algumas conversas de que isso no futuro não será mais permitido, você teria que subir tudo para o Store, mas acho que isso ainda leva um tempo, né? De qualquer maneira, eu seleciono aqui Application Store, você deve ter o SDK do Windows provisionado, então se eu venho aqui em Tools, Options, e vamos ali para Deployment SDK Manager, você tem os SDKs do Windows para 32 e 64 bits. Eles são instalados juntamente com o Delphi. Tá? Se você não instalou, por qualquer razão que seja, ou a instalação apresentou algum problema, você pode reinstalá-los baixando direto lá da página da Microsoft. Na documentação do Delphi tem o link direto para baixar esse cara. Tá? Mas uma vez o SDK instalado, então você faz a importação dele aqui para o SDK Manager, é só dar um add, localizar o diretório do SDK, ele vai importar aqui as ferramentas, veja que tem aqui a ferramenta de assinatura, criação de certificado, né? Esse é o que precisa para a geração de um arquivo MSIX que vai subir para Windows Store ou distribuição ad hoc diretamente. Então, estando o SDK instalado, a gente seleciona aqui Application Store e vamos lá para as propriedades desse projeto. Então, Options do projeto. Em provisionamento, que está aqui, você tem duas opções, né? Estamos aqui no modo Release, 64 bits, eu tenho a distribuição ad hoc ou para a loja. Para a loja, alguns outros parâmetros são necessários, né? O ad hoc, basicamente, você tem que informar um certificado. O certificado criado localmente, Self-Signed Certificate. Então, clicando aqui, a gente tem um wizard que leva à criação do certificado, nada mais do que você precisa aqui apontar um arquivo, subject, normalmente o nome do host e o password. Tá? Com isso, essa informação aqui é preenchida, nós temos um certificado válido aqui para ser utilizado. Eu posso também, esse é um certificado assinado localmente, né, gerado localmente. Eu posso também, no caso de uma distribuição profissional de aplicativos, empregar um certificado emitido por uma autoridade certificadora, não tem problema. Tá? Então eu posso ter um certificado lá da CertSign, etc., e utilizá-lo aqui nesse processo, e aí um certificado oficial que tem a cadeia de assinaturas. Né? Muito bem, então o certificado aqui configurado, todo provisionado. Ok? Nós vamos salvar. E aí eu faço um build da aplicação. E vamos para o Project Deployment. E aqui na distribuição da aplicação, ó, nós temos o binário, a DLL, que nós vimos lá que é a dependência, né, que eu preciso levar junto, ícones, eventualmente se você vai personalizar a aplicação, adicionar seus ícones, eles todos estarão aqui no deployment. Ok? Basta clicar aqui no processo deploy. Ele vai assinar, ó, finalizou. Vamos navegar lá para a pasta do projeto. Ó, 64 bits. Na verdade está aqui, ó. QuickWatts é o nome da aplicação. E aí ele faz uma cópia do seu projeto para cá. Então você tem tudo que está sendo incluso no pacote, né? Inclusive os assets aqui, que são os ícones.
né, as imagens, parte do projeto, qualquer imagem que você estiver levando, a DLL, a dependência, mas aqui no BIM, ó, é onde está o que interessa, o nosso MSIX. Esse é o arquivo para você distribuir, ó, 2 MB, é o instalador que já está levando tudo junto, compactado, tá? Então, se nós executarmos esse cara, ele abre o instaladorzinho, e aí você faz a instalação da aplicação. Veja que aparece Trusted App, porque foi assinado, então é interessante. Tá? Um recurso, uma forma profissional de distribuir as suas aplicações, homologada pelo Windows. Esse é o futuro, então vale a pena investir nisso. Esse mesmo cara, se eu provisionar lá com os detalhes para a loja virtual, eu posso fazer o upload para a loja virtual da Microsoft, para Windows Store. Ok? Detalhe aqui, no momento que você gera o certificado, ou na máquina onde vai ser instalada a aplicação, você tem que registrar o certificado. Tá certo? Então, por exemplo, o meu certificado está aqui nessa pasta, né? Ele foi criado ali pelo aquele wizard, né? Então, você vai mandar esse certificado para o seu cliente e aí ele vai fazer um install. PFX tem um wizard aqui, é só seguir Next, Next, Finish e já está. Tá? Porque se eu não tenho o certificado instalado, no momento que você roda o instalador ali, ele fala que não é confiável. Então eu preciso antes instalar o certificado dizendo, olha, eu vou receber uma aplicação deste cara aqui que me mandou o certificado. E aí a aplicação passa a ser válida. Então é uma garantia a mais, né? Porque veja que o cliente precisou instalar o certificado, ou seja, dando reconhecimento de que a pessoa que publicou essa aplicação é válido, né? Eu estou esperando uma aplicação criada por esse certificado, assinada por esse certificado, melhor dizendo. E então, depois do certificado instalado na máquina do cliente, ele roda o instalador. Isso evita, inclusive, que o Windows fique dando mensagens de alertas e reclamando, como vocês viram. Ok? Muito bem, então isso com relação ao que nós tínhamos para a VCL. Vamos dar andamento, então, na nossa apresentação. Vamos falar agora dos recursos de produtividade que foram adicionados na IDE. Então, fazendo um resumo, né? Esse primeiro item ele estará disponível em breve, esse ainda não foi liberado, tá? Mas nós vamos iniciar a produção de alguns wizards para este conceito do low code, né? Que é o desenvolvimento com pouco código ou nenhum código, né? Nenhum código é sempre uma dúvida questionável, mas o low code, a ideia desses wizards, né? É criar aplicações realmente funcionais, né? Então o wizard já vai te entregar apps já funcionais que fazem alguma coisa a qual você vai poder dar continuidade. Então, estão sendo criados alguns wizards, nós teremos uma primeira remessa focada em mobile, mas virão outros, inclusive com aplicações desktop, VCL, enfim. Então você vai ter lá alguns templates de login, alguns templates de menu, coisas com um design bonito, interessante e pronto para usar. Essa é a ideia desses low-code App Wizards, deve estar disponível no Gerrit em breve. Né? Vamos falar de melhorias na IDE, no Code Insight, no Migration Tool e o instalador, o Silent Install, o instalador silencioso. Tá? Então, como eu disse, né, esses caras começam pelo FireMonkey, mas vamos estender para outros caras. Então virão ali recursos comuns, profile de usuário, login, home screen, como é que eu crio esses caras, vem pronto, você dá partida na sua aplicação daí para frente. Né, isso te dá, primeiro, um norte interessante, né, para começar a aplicação e ganho de tempo. Né. Então esse é o objetivo desse cara em breve, tá? Depois da release do 10.4.2 que saiu agora. Melhorias da IDE, são muitas, né? Um foco muito forte na IDE, de verdade. Então, essas releases, do 10.4 para cá, todas têm muitas melhorias em geral na IDE, dos pontos mais visíveis aos menos visíveis, mas há uma refatoração geral sendo feita para que a IDE fique cada vez mais responsiva. Né? Então, algumas delas, né, tem um estilo novo, tá? Que você pode utilizar, ele é bem interessante, ele é bem light, né? Eu gostei desse cara aqui particularmente. Nós temos algumas atualizações das APIs para melhor suporte a Remote Desktop, quando eu estou usando a ferramenta remotamente, o Delphi remotamente via um Remote Desktop, eventualmente, dado a pandemia, etc., está trabalhando de casa e o Delphi instalado lá no escritório via um terminal remoto. Melhoria de performance na maioria dos diálogos, options, breakpoints, opções de compilador. A questão das terminações de arquivo, vocês devem ter, alguns de vocês provavelmente podem ter passado por problemas com breakpoints.
e eles se devem a diferentes terminações de arquivo, o line feed, né? Ou seja, arquivos que estão com terminações somente lógica, né? O CHRD10 ou LF, ou lógica e física, o CHRD13 e o 10. Então, isso foi automatizado para normalizar isso automaticamente para você, a chamada canonização, né? Para que esse problema não ocorra mais. Tá, okay? Outra coisa interessante para quem trabalha com 2 monitores é o fato de você poder, ao mesmo tempo, não é o que você tinha antes, que era o design desacoplado, mas é a possibilidade de ter o design no monitor e a codificação em outra janela no outro monitor. Isso é interessante para quem trabalha com 2 monitores, né? Então, código e design em monitores separados da mesma Unity. Tá? Algumas outras coisas, detalhes que são importantes, por exemplo, a facilidade para adicionar uma nova plataforma em um projeto já existente. Tá? Isso acontecia, por exemplo, se eu criei o projeto no 10.3 e nesse momento eu não tinha no meu projeto a plataforma Android, por qualquer razão que seja, né? Eu criei um projeto para iOS, mas não Android. Quando eu tentava depois, numa versão mais recente, por exemplo, no 10.4, adicionar uma outra plataforma, ele não exibia essa opção, então isso está resolvido. Aqui nos paths, né, você agora pode utilizar variáveis de ambiente. Então, se eu importo um path lá que tem todo um path longo sem a variável de ambiente, eu posso substituir por variáveis de ambiente. Né? Diálogo de progressos e operações que são um pouco mais longas na ideia, para você saber que algo ali está acontecendo. Né? E um acesso mais direto ali às bibliotecas de template e repositórios de objetos. Tá? Então, são algumas melhorias aí em geral na ideia. Falando do LSP, então esse cara ele vem desde o 10.4, foi introduzido o 10.4, a gente vem melhorando, e agora um refinamento muito interessante no 10.4.2. Então você pode configurar, né? O primeiro ponto é que você pode configurar como é que você quer esses caras sendo exibidos. Né? Então, por padrão, chamado Red Squiggles, que são aquele tracinho vermelho onduladinho, né, que você vê quando há um erro, né? Mas eu posso configurar para que ele exiba outras coisas, né? Então eu posso ter os tradicionais, eu posso ter linhas pontilhadas, eu posso ter pontos, eu posso ter uma linha única, é configurável, você escolhe da forma que você prefere. Mas além disso, foram introduzidos alguns caras como hints e warnings. Então, não somente mais erros, mas enquanto eu estou já digitando, por exemplo, uma variável não utilizada, ele já te dá o warning em tempo de design, não mais na compilação. Né? Você deve ir lá na compilação, acontece com você, olha, essa variável não foi utilizada. Não mais só na compilação. Já em design, ele vai estar já ali a variável que você finalizou um método, por exemplo, aquela variável não foi utilizada. Tá? Então, hints, warnings já vão aparecer aqui diretamente no seu design. Tá? E uma série de outros pequenos detalhes que são interessantes. Né? Então, por exemplo, há um resumo no status bar, quantos hints, quantos warnings tem nessa unit que você está olhando. Né? Então, você já pode trabalhar isso antes de tentar compilar. Pode ser também desligado, tudo isso é configurável. Né? Você tem um indicador no Project View, ali abaixo do Project View, uma barra de indicador dizendo que o LSP está trabalhando, quando ele está fazendo uma análise do projeto, por exemplo, principalmente quando você carrega um projeto pronto pela primeira vez. Tá? Melhorias no control click, eu posso agora clicar, por exemplo, no indicador de herança, no inherit, e isso leva você à classe Pi. Tá? Navegação de método para declaração para implementação, né? Mesmo quando há erros no código, isso não acontecia antes, eu posso navegar mesmo com erros no código. Né? Funcionalidades novas no LSP, Ctrl Shift Up Down para navegar também nos métodos. E navega também entre a implementação e a interface, que é esta implementação desta classe. Né? A classe que está implementando essa interface também facilmente navegável. Tá? Além de conclusão de código para generics, que não estava antes disponível. Então também está disponível conclusão de código para generics. Então são melhorias interessantes no LSP. Melhorias também na resolução de overload, quando você tem métodos sobrescritos, né, com sobrecarga, também resolvido. Sugestão de units no uses clause, no code completion de units, não só para as units nativas, mas também aquelas que estão no search path. Então, se eu estou usando a biblioteca de terceiros, lá no uses eu vou encontrar o code completion dela. Né? Se você usa XML doc,
O que você coloca ali de documentação também aparece como informação para os parâmetros, interessante para bibliotecas, por exemplo, que seu time está usando, ou que você desenvolva para o time utilizar, né? E uma série de outras melhorias e pequenos ajustes, correções. Realmente é um foco muito grande nessa área da IDE, no LSP. Vocês vão perceber, quem já está no 10.4.2 ou quem está testando, que está funcionando muito liso, muito facinho de trabalhar. Está bem interessante, né? Fora a performance de compilador. Tem um avanço de performance de compilador extraordinário. Há projetos com informações aí de projetos com diminuição de 80% do tempo de compilação. Não é linear, não é todo projeto que isso afeta da maioria igualmente, mas existem projetos com incrementos de compilação gigantescos, né? Do lado do C++ também, todos os recursos do Delphi de LSP também para o C++, né? E resolvido uma série de outras questões que são específicas de C++ com Code Completion, né? Então esses problemas comuns já estão sanados. Então as alterações que nós vimos de interface e mais uma série de resoluções de questões da LSP para C++ estão resolvidas, ok? Então vamos lá brincar um pouquinho, olhar um pouquinho na IDE, essas mudanças, como é que elas caíram aí dentro da IDE. Eu vou utilizar esse próprio exemplo do Edge Browser, o QuickWatts, para fazer alguns experimentos aí com as novidades do LSP, né? Então, se nós escolhemos um método qualquer aqui, né? Vamos lá. Por exemplo, né, uma variável, devido aqui meus erros, né? Vocês já observaram que ele marcou aqui embaixo como um erro que, obviamente, está acontecendo aqui, mas o que eu quero aqui é declarar uma variável que eu não utilizei ainda no método, né? Então, você vai observar que aqui, ó, ele já lançou um hint dizendo que ela está declarada e não utilizada. Eu não preciso compilar para isso ser notificado. É claro que na compilação eu vou voltar a notificar, mas é aqui em tempo, enquanto você está escrevendo o seu código, já entendendo variáveis que eventualmente você não utilizou, mantendo um código mais limpo, né? Da mesma forma, por exemplo, vamos considerar a variável, esse eMonitor aqui, que não está inicializado ainda, né? Então, se eu fizer algo como isso, digamos, né? Ele já colocou aqui também um warning, né, dizendo, olha, o eMonitor pode não estar inicializado, ou provavelmente não está inicializado, né? Então são pequenos detalhes, mas que fazem uma diferença aí razoável, bem interessante durante a codificação, né? Também falamos do Code Completion na cláusula uses, né? Então você tem, olha aí, toda a VCL, né? Você tem todos os caras aqui facilmente acessíveis, né? Basta iniciar a digitação e você pode completar, incluindo units eventualmente que são parte do projeto, obviamente, tá? Então, isso com relação a Code Completion, e aí os itens de navegação e etc. que nós vimos, né? Então, bem interessante. Eu acho que isso tem sido um foco necessário e correto, e está fazendo a diferença do resultado que nós estamos observando, né? Eu posso também, por exemplo, fazer um Ctrl-clique em qualquer um dos elementos. Então, por exemplo, eu vou navegar aqui para esse cara, né, do inifile, né? Se eu pesquisar aqui por algo que seja herdado, né? Então eu tenho esse create aqui, por exemplo, que neste método que é uma herança, eu posso clicar no create e ele vai navegar lá para onde está a declaração, nesse caso um t-object do create. Então são coisas que realmente agregam muito em produtividade, né? Então isso com relação ao novo Code Insight, ao novo LSP. Dando prosseguimento, nós fizemos melhorias na ferramenta de migração. Então ela é útil tanto numa atualização do produto. Então atualização, por atualização entenda, por exemplo, 10.4, 10.4.1, 10.4.2, né? Como também em migração de versões, para você levar as suas configurações para a nova versão, além de migração eventualmente para uma nova máquina. Então isso está contemplado na ferramenta de migração, ela está lá no bin,
né, do diretório de instalação, você exporta as configurações, depois importa ou após a reinstalação na mesma máquina ou na máquina destino. Tá? Então, essas melhorias aí com relação à ferramenta de migração. O instalador silencioso, Silent Install, algo que estava pendente e bastante requisitado, aí, principalmente para empresas com controle de domínio e controle de instalação, enfim, onde há, em geral, um departamento de TI que gosta de ter essas instalações automatizadas, né, via comando de linha. Então, o instalador agora suporta um command line, né, que com duas opções: Silent, que traz ainda uma interface, mas não tem interrupções, né, contínuo, ou Very Silent, e aí é só interface texto, comando de linha mesmo, né, tanto para a instalação offline, ou seja, com a ISO, ou a instalação online, fazendo download em tempo durante a instalação. Ok? Você vai encontrar lá na documentação, isso não é algo que eu vou executar a instalação agora e tomar tempo de vocês, mas você vai encontrar na documentação todos os parâmetros e como executar o instalador nos dois modos, tá? E aí as features que você pode selecionar, o que é que você quer instalar. Então tudo é passado por comando de linha, incluindo a licença. Ok? Então isso quanto ao instalador silencioso. Expansão no suporte do FireMonkey. Então agora FireMonkey suporta iOS 14, tanto Delphi quanto C++, macOS 11 em plataformas Intel. macOS está restrito a Delphi, não tem no C++ neste momento. E estamos no roadmap para um novo compilador macOS 11 ARM. Então, o compilador ARM, né, que agora equipa, o processador ARM, que agora equipa os novos computadores da Mac, né, da Apple. Então, baseado em ARM, que basicamente é o mesmo processador utilizado nos celulares, obviamente com mais performance. Né? E suporte Android 11 também, nesse momento em Delphi. Nós teremos aí provavelmente novidades com Android para C++ já na próxima versão. Então fica aí a dica. Né? Vamos passar então por um resumo aqui dessas melhorias para o FireMonkey, né? Entre elas, então, focando em Android 11, né? Debug em dispositivos com Android 11, era algo que não estava funcionando até o 10.4.1. Suporte melhorado na distribuição, especialmente o App Bundle, que é o 32 mais 64, que é utilizado para a Apple Store, né? Para o Google Play, no caso do Android. Também uma reformulação na parte aí na camada de gerenciamento de sensores, então suporte a múltiplos sensores do mesmo tipo para alguns devices especiais que possuem esse recurso. Melhoria também no desempenho da câmera, uma câmera bastante melhorada em termos de desempenho, basta fazer aí um teste de captura de imagem ou vídeo para observar. Né? Quanto ao macOS, atualizado para o Big Sur, isso baseado em Intel, mas a aplicação também roda já em uma app, em um Mac baseado em ARM, via a camada de compatibilidade chamada Rosetta 2. Esse cara é uma camada de compatibilidade para ARM, né? Funciona a aplicação, mas é um suporte, podemos dizer, limitado, não tem depuração. Isso vai ser agora no 10.5, está no roadmap, um novo compilador direto para ARM, então a gente vai gerar direto ARM para macOS. Tá? E a atualização dos formatos de imagem suportados pelo macOS. No iOS 14, também deploy e debug no iOS 14, né? Essa foi a atualização nesta release, e entrou o suporte para Firebase no iOS. Então nós tínhamos o Firebase no Android já adicionado, né, desde o 10.4, ou seja, notificações push via Firebase, né, já que o mecanismo CGM do Google nativo originalmente foi descontinuado, então e passou a ser oficialmente Firebase, aí o Firebase passou a também oferecer iOS, então nós estandarizamos no iOS, no Firebase, então agora você tem também o push e ads, né, pelo Firebase. Com relação especialmente ao push notification, eu tenho aqui um exemplo bastante simples, mas que ilustra a utilização de exatamente o mesmo código agora para Android e iOS, já que os dois agora suportam o Firebase. Né? Então, a única distinção que é feita no código está aqui.
né? Se eu estou em Android ou iOS, a utilização do framework correto, ou seja, o uses correto para cada uma das plataformas. As classes são exatamente as mesmas. Então, eu tenho aqui a ativação do serviço de push no Create. Eu tenho, no momento que a conexão ocorre, né, com o serviço de push. Então eu tenho a inicialização dele e o token de inicialização recebido aqui, e eventualmente ao receber uma notificação, os dados da notificação. Claro que aí você vai tratar, colocar uma notificação lá com um Notification Center, etc. Mas exatamente o mesmo código para um e para outro, com relação à notificação push, agora integrado com o Firebase também no iOS. Para que isso funcione, você vai baixar lá do Gerrit o SDK do Firebase via Gerrit, né? Ele vai para um diretório aí a sua escolha, e basicamente basta referenciar aqui no Framework Search Path. Então aqui no Delphi Compiler, Framework Search Path, esses dois diretórios onde estão as bibliotecas de dependência do Firebase, tanto Analytics quanto Messenger, tá? Então, adicionando esses dois caras, você consegue compilar esse projeto de acordo aí com o diretório onde estiver o seu framework baixado, o seu SDK do Firebase baixado. Ok? Então, esse isso com relação ao suporte para Firebase no iOS. Né? Obviamente, o restante dos requisitos continuam os mesmos. Você precisa de um certificado da Apple configurado para notificações push, uma chave, e aí as demais configurações no manifesto, lá no version do seu projeto. Quanto a isso, não há mudanças, né? Exceto a nova classe aí, o novo framework baseado no Firebase, e aí isso nos proporciona um código único para as duas situações, para as duas plataformas. Ok? Eu vou rapidamente ativar aqui, essa aplicação já está no tablet com iOS, eu vou rapidamente ativar aqui o tablet para mostrar isso funcionando para vocês. Então voltemos aqui para o Mac, que está a tela do tablet compartilhada, né? Esta aplicação é aquela aplicação lá do push. Então aí na inicialização já recebeu o token, né? O que indica que está pronto para receber as notificações push. Então exatamente esse mesmo cara a gente pode rodar a mesma aplicação Android e temos esse mesmo efeito. Então isso com relação a esse novo suporte, né? Chegaram algumas notificações agora aí, ó. Eu tinha enviado e está um certo delay para ser recebida. Esse é um delay da própria plataforma, né? Ele faz um schedule para o envio. Chegarem as duas notificações, que aí obviamente você vai tratar e exibir uma mensagem, né? Ou uma notificação, um ícone, enfim, aí é a questão de tratar, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a tela do Android. Essa aplicação é o push, então ela está aqui, exatamente a mesma, e aí com a inicialização correta. Então, notificação push via Firebase, tanto no Android quanto no iOS. E não para por aí, nós temos mais. Então, aqui rapidamente, aprimoramentos adicionais e qualidade em geral. Então são muitas melhorias em várias áreas. Por exemplo, na PPL, na biblioteca de programação paralela, tem novas features e inúmeras melhorias e correções. Também no Client SOAP, então você vai observar que a importação de WSDL está muito mais compatível e funciona na ampla maioria dos casos, incluindo WSDLs mais recentes e de outras plataformas. Então isso é uma novidade interessante. Novos visualizadores no debug, além de uma série de melhorias e atualizações em drivers do FireDAC, melhorias no Client REST, suporte à nuvem e mais de 600 issues relatadas por clientes que foram ajustadas somente no 10.4.2, entre o 2.4.1 para o 10.4.2. Então há um foco aí realmente muito forte em qualidade. Então aqui só para ilustrar o debug, os novos visualizadores para generics e listas em geral. Então bem interessante. Ok? Então isso com relação a melhorias gerais que estão
por todo o produto. Aqui nós temos um resumo das edições do 10.4.2, então Professional, Enterprise e Architect. Como vocês sabem, Professional inclui o Windows, Mac e Mobile, e tem o FireDAC Core, né, e os dois frameworks, VCL e FireMonk. No Enterprise, nós temos adicionalmente o compilador Linux para Delphi, RAD Server, DataSnap e todos os drivers do FireDAC, ou seja, FireDAC para todos os drivers. Além, no Enterprise, de trazer o Enterprise Connector, são mais de 70 outros drivers para plataformas na nuvem, outros bancos de dados. Tá? O Architect, além de tudo isso, traz o XTJS, que é um framework JavaScript para a construção de aplicações por JavaScript Web, com componentes visuais como uma VCL para JavaScript, né? O Aquadata Studio, Ranorex e o RAD Server também, mas aqui na versão multisite, ou seja, para vários servidores. Ademais de, além de plugins exclusivos que estão lá no Gerrit, como nós vimos lá o Canopca, que estão lá disponíveis, entre outros, né? O Twine Compile, que é para C++, faz compilação paralela, Bookmarks e vários navegadores aí disponíveis, estilos, VCL, FireMonk e mais. 10.4.2, como você já sabe, está disponível. Se você já é cliente, vai até o myembarcadeiro.com, basta fazer o download. Se não é, tem os trials do 10.4.2 disponível no site para baixar. Nós estamos então com isso indo para uma sessão de perguntas e respostas. Utilize aí a opção perguntas ou questions do GoToWeb, né? Nós vamos ler, responder o que for possível ao vivo, além das perguntas já feitas durante o evento. Uma vez mais, meu e-mail aí para contato, fiquem à vontade, para qualquer que seja a necessidade. Desde já, agradecemos a cada um de vocês que estiveram conosco durante esta apresentação. E vamos lá, ao vivo agora com perguntas e respostas. Muito obrigado e até breve.